E hoje o Literatos TV vai falar sobre um assunto muito especial para muita gente: 50 tons de cinza. Olha, muitas vezes nós já falamos aqui que o Literatos TV é um programa que não tem preconceito. Quando o assunto é literatura, a gente sempre vai discutir. Pode ser a literatura erudita, pode ser a literatura considerada culta, considerada clássica, e pode ser também a literatura mais popular, ou até mesmo aquela literatura que muita gente considera vulgar ou abjeta, ou seja, que não tem a menor importância, né? Mas uma coisa é inegável, né? Os 50 Tons de Cinza é um fenômeno editorial, um dos maiores fenômenos editoriais dos últimos anos, e tem Assim, dados aí, né? Alguns dados que saíram em revista, né? Por exemplo, 100 milhões de cópias vendidas no mundo, virtuais, né? Impressas também. Desde 2012, quer dizer, é uma coisa recente. No Brasil, 5 milhões de cópias vendidas do virtual e impresso. E já foi traduzido para 51 idiomas. Imagina, 51 idiomas. É muita coisa, né? É muita coisa. Para as pessoas aí que não são acostumadas a acompanhar o mercado editorial, esses dados eles são simplesmente impressionantes. Absurdos. Né? Absurdos. Por exemplo, no mercado editorial brasileiro, um romance que vende 5 milhões de exemplares é alguma coisa estratosférica, né? Isso praticamente não tem precedentes, né, na nossa história, principalmente em tão pouco tempo, né? Num espaço de tempo tão curto. Eu me lembro, Vilto, do grande sucesso, né, que está registrado nos livros de história literária, o grande sucesso dos 100 Anos de Solidão, de 1967, um romance também que circulou aí, que continua circulando também por mais de 50 idiomas, né? E até hoje, os 100 Anos de Solidão chegou ali mais ou menos aos 60 milhões de exemplares, né? Enquanto que os 50 Tons de Cinza, em algo como 3 anos, né, pouco menos de 3 anos, né, está aí com 100 milhões de exemplares, né? Isso é muita coisa, né? Mas a grande pergunta, né, que não quer calar: se tanta gente está lendo este livro, ele é bom? Ele é bom? Ele vale a pena? Ou ele é ruim? Ou ele é abjeto, né, como tanta gente diz? Ó, o que você acha, Vilton? Olha, é uma questão complicada de responder. Até porque, assim, quando a gente diz, o livro é bom, o livro é ruim, a gente está falando de gosto pessoal também. Sim, também. Né? Uhum. Aqui no Literatos TV a gente tenta trazer uma abordagem literária, fazer uma análise, trazer uma coisa diferente e não ficar só no nosso gosto pessoal. Sim, né? exatamente. Então eu consegui fugir da pergunta. Parabéns, parabéns. É o seguinte, o que normalmente, né, as pessoas dizem, né, os críticos, muitos deles dizem é o seguinte: é que os leitores, né, são tão, ou as leitoras, nesse caso, são tão abjetas, né, são tão desprezíveis quanto o próprio romance. Mas isso é muito fácil, quer dizer, você desqualificar a obra de tabela, né, por tabela, você desqualificar o leitor também não resolve nada. Então assim, nós fizemos a leitura do livro, né, eu fiz a leitura do livro e eu anotei algumas observações, e aí eu tenho que dizer, do ponto de vista literário, do ponto de vista de construção textual, de linguagem narrativa, de condução de uma história, o livro é muito ruim. O livro ele é inacreditavelmente ruim, sabe? Em muitos momentos o livro parece ser uma composição ginasiana, sem querer ofender os estudantes aí, né, do ginásio. Não tão ruim quanto as redações do Enem. Não dá para dizer. Eu anotei algumas coisas. O livro, por exemplo, é mal escrito do ponto de vista do estilo. Enredo previsível. Você adivinha o que vai acontecer com muita facilidade. Agora, muitas pessoas gostam disso, porque quando você adivinha, você vai adivinhando o que está acontecendo, você tem a impressão de que você é que está conduzindo a história. Uhum. Talvez isso seja um ponto positivo para alguns. Para venda, para aceitação. Isso, para aceitação. Mas para o pessoal que já está mais acostumado à leitura, isso não presta, é muito ruim. As personagens são inverossímeis, você não acredita nas atitudes das personagens, principalmente na Anastácia.
Anastácia é uma personagem que ela deve ter algum problema de cognição, né? É complicado, né? Além disso, as personagens são contraditórias, e aí nós estamos nos referindo ao nosso amigo, né, o Christian Grey, né, que é marca de perfume aqui no Brasil, né? Clichês de fotonovela. Existem os clichês, né? Muitos escritores eles conseguem retrabalhar os clichês de maneira criativa, mas não é o que acontece nesse livro. Eu acho que a gente tem que dizer o que é fotonovela, Michael, porque tem muita gente que não sabe o que é fotonovela. As novas gerações, né? É fotonovela, né? Uma história em quadrinhos, só que em vez de desenhos você utiliza fotografia, né? Utilizava, né, antigamente, e a fotonovela ela sempre é romântica açucarada, né? Ela tem sempre um tema meloso. É o caso, inclusive os 50 Tons de Cinza, né? Ele equivale a essas historinhas da Sabrina, banca, assim, né? da Júlia, né, da Bianca. A diferença é que ela tem uma mordaça na boca e ela está levando constantes e pequenas chicotadas, né? Luxúria heróica, que pode ser algo legal, né? Mas o que configura a narrativa romântica, ou seja, a Anastácia, no fundo, ela quer salvar o Christian Grey, não com a força do sexo, mas com a força do amor, né? Enfim, o livro, do ponto de vista literário, ele é muito ruim. Mas tá? Você gostou? Não, eu identifiquei, eu acho que eu identifiquei um elemento desse livro que talvez ele possa ser a explicação dessa simpatia, dessa identificação desse sucesso. Ora, as narrativas, elas sempre têm um narrador e um narratário, ou seja, um narrador que é uma espécie de personagem criada pelo autor, que vai conduzir a história, que vai contar a história dentro de determinados preceitos, e um narratário, que é uma espécie de outro personagem criado pelo autor, que vai receber essa história também dentro de determinados preceitos. Ele seria uma espécie de leitor idealizado pelo escritor quando ele está escrevendo? Exato, o leitor ideal daquele texto. Ora, a crítica feminista sempre acusou a literatura ocidental mais tradicional de criar narratários eminentemente masculinos. Ou seja, mesmo quando o livro está sendo escrito por uma mulher, mesmo quando o livro está falando dos problemas da mulher, o livro está sendo ideologicamente destinado aos homens, ou seja, ao mundo dos homens. O que é que os 50 Tons de Cinza tem? Esse narratário é uma narratária, ou seja, é uma mulher contemporânea, certo? A história da Anastácia pode ser uma história bobinha, pode ser uma história água com açúcar, pode ser uma história inverossímil, mas a voz narrativa que está conduzindo essa história é uma voz que está conversando com uma mulher contemporânea e com uma mulher mais consciente, por paradoxal que seja. Então, para resumir a ópera, né? O livro, na minha opinião, ele é muito ruim. No entanto, ele possui um elemento que pode ser considerado até mesmo original dentro do contexto do romance contemporâneo. E que justificaria o sucesso de 50 Tons de Cinza? Eu acredito que sim. Porque ficar botando a culpa no despreparo das leitoras, eu acho que é muito fácil e também não resolve muita coisa, né? Então nós tentamos procurar, digamos assim, uma resposta dentro do próprio texto e não ao redor, né, na sociedade onde o texto está circulando. Dentro dessa temática da sexualidade na literatura, o Paul Auster, que é um grande escritor americano, ele diz que acha totalmente difícil de escrever esse tipo de cena. Por quê? Quando você está descrevendo a primeira relação sexual, você vai lá e descreve. Na segunda você descreve. Quando você chega na terceira, você já está se repetindo. Você já esgotou uma espécie de termos e você fica procurando assim, um jeito diferente de escrever isso. Talvez por isso que 50 Tons de Cinza foi tão rechaçado pela crítica, porque querendo ou não, a escritora ela teve que se repetir. E no Top 5 de hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos fazer indicações de textos eróticos. Mas tem o seguinte, não adianta a gente indicar aqui, por exemplo, romances que seguem a mesma linha dos 50 Tons de Cinza, tipo aquele de uma certa Sylvia Day, né? O próprio sobrenome parece ser uma piada de mau gosto, né?
a Butterfly, tem o romance daquela moça, né, a Sasha Grey, uma porn star que resolveu se tornar escritora. Quer dizer, tudo isso veio na onda dos 50 tons de cinza. Não adianta. Por outro lado, também não adianta a gente citar aqui grandes clássicos e tal, aquela coisa toda, como quem quer ensinar o que é o verdadeiro erotismo. Não, nós vamos buscar textos eróticos no improvável. Nós vamos buscar fragmentos, nós vamos indicar fragmentos de erotismo em lugares que muitas pessoas jamais pensariam em procurar. Mas nós temos algumas menções honrosas, né? É verdade, nós temos A Casa dos Budas Ditosos, João Baldo Ribeiro, e também um livro da Hilda Hilst, que é A Obscena Senhora D, dois grandes romances eróticos da literatura brasileira. Mas além desses livros, o que mais interessa aqui é o nosso Top 5. Qual que é o número 5, Maicon? O número 5 do nosso Top 5 é o Cântico dos Cânticos Da Bíblia? da Bíblia. Se você procurar esse livro, que alguns atribuem a Salomão, a autoria, outros dizem que é de autor desconhecido, de autor anônimo, você vai encontrar belas passagens eróticas em alto nível, de muito bom gosto, são poemas muito simbólicos e ali você vai encontrar um erotismo inusitado. Número 4, qual é? O Kama Sutra, mas não só as imagens, né? As imagens se popularizaram aí bastante, mas há um texto do livro do Kama Sutra. Então, esse é o número 4 da nossa lista. E o número 3? O número 3 da nossa lista fica com 2 livros. Primeiro, alguns contos de As Mil e Uma Noites. E segundo, alguns contos do Decameron, do Giovanni Boccaccio, um escritor italiano da Idade Média. Eu explico, As Mil e Uma Noites, muitas vezes nós lemos como literatura infantil, mas a verdade é que as traduções, elas foram todas censuradas, né? Só recentemente que nós tivemos uma tradução completa, né, das Mil e Uma Noites, e muitos dos contos da Sherazade são contos eróticos. A mesma coisa acontece com o Decameron, sendo que no Decameron o erotismo ele é muito mais claro e muito mais explícito. Vamos agora para o número 2. É o livro Cartas à Nora, de ninguém mais, ninguém menos que James Joyce, também, né, escrevendo aí uma literatura altamente erotizada, mas em cartas que ele enviou para sua esposa. O Joyce já tem aquele monólogo, né, bem polêmico da Molly Bloom, né, no final do Ulisses, mas não se compara ao que ele escrevia para a namorada dele, que depois foi a esposa. Então, o número 1 da nossa lista. E o número 1 da nossa lista é uma passagem do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que não tem a descrição de nenhum corpo, de nenhuma perna, de nenhum seio, de nenhuma bunda. É apenas a descrição de uma carruagem que vai circulando pelas ruas de Rouen, quando a Madame Bovary, Emma Bovary, tem um encontro com um dos seus amantes dentro da carruagem. Aí que está a grandiosidade da cena. Segundo Mário Vargas Llosa, é a cena mais erótica de toda a história da literatura, porque o Flaubert, espertamente, em vez de descrever o que está acontecendo dentro da carruagem, ele faz o leitor imaginar o que está acontecendo lá dentro, enquanto a carruagem vai circulando pelas ruas de uma cidade. Mas nós queremos ouvir também a sua opinião. Dúvidas, críticas, sugestões, envie para o e-mail que está aparecendo aqui na tela. Literatos TV.